Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Estamos aqui começando mais uma semana, mais uma manhã de ativação. Todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui orando, clamando, buscando ao Senhor, buscando a face dEle. Eu acredito no meu coração que quem começa o dia orando, sempre terminará ele vencendo. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de ativação. Se você é novo por aqui, já se registre aí no canal, faça parte dessa corrente de oração, onde todas as manhãs nós estamos aqui orando, buscando a Deus, orando juntos, clamando, começando o nosso dia da melhor forma, na presença de quem pode mudar a nossa história. Tivemos um final de semana poderoso, maravilhoso, aquilo que o Senhor fez. Nossa Santa Ceia foi maravilhosa e hoje muito bom estar aqui com vocês. E nessa semana nós vamos falar sobre alguns princípios do Reino de Deus. Então, nós começamos uma série essa semana chamada Princípios do Reino. Princípios do Reino. Eu acredito que o que nos faz ter sucesso aqui na Terra é quando nós obedecemos os princípios do Reino de Deus na nossa vida. Jesus, ele não veio começar uma religião, ele veio nos trazer um reino. E nesse reino nós vivemos por princípios e por leis que nós obedecemos, não por rituais. Não adianta obedecer um ritual se você não cumpre o princípio e não obedece à lei. Então, durante essa semana nós vamos falar sobre o princípio da correção. Vai ser poderoso. Nós vamos falar sobre o princípio da concordância, o princípio da honra, o princípio da generosidade. E hoje nós vamos falar sobre o princípio da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Mas eu queria falar do princípio da semeadura por um outro aspecto. Eu queria falar sobre o rei, ele tem memória. O rei tem memória. Já se pegou em um momento da sua vida onde você faz o bem, você ajuda as pessoas, onde você serve, onde você ajuda, mas parece que ninguém percebeu, parece que ninguém reconheceu o que você fez. Você ajudou tantas pessoas e hoje você olha para a sua vida e você, quem sabe, está em um momento de dificuldade. E você diz, será que valeu a pena plantar tanto? Será que valeu a pena semear tanto? Talvez você olha para a sua vida hoje e você diz, pastor, por que eu estou colhendo isso? Eu plantei tanta coisa boa e hoje eu não consigo ver o resultado, a colheita das sementes que eu plantei. Deixa eu dizer algo para você, o rei tem memória. O rei tem memória. Talvez os homens não reconheçam, talvez os homens não se lembrem daquilo que você plantou, daquilo que você fez, mas eu vim dizer para alguém nessa manhã, eu vim declarar sobre a sua vida nessa manhã, chegou um tempo de colheita. Eu quero declarar para você que plantou e ninguém viu, para você que semeou, para você que serviu, para você que ajudou, para você que trabalhou, para você que recebeu pessoas, para você que abraçou, para você que se dedicou e parece que o tempo foi perdido. Eu vim como profeta de Deus nessa manhã dizer para você, o tempo não foi perdido, o rei viu, o rei tem memória, o rei tem memória. Você pode escrever aí nos comentários, o rei tem memória, o rei tem memória. Escute, a Bíblia vai dizer no livro de Esther que um homem chamado Mardoqueu, um dia, ele ouve duas pessoas conversando sobre uma trama para matar o rei.
Ele então reporta aquilo, ele fala para o rei, e aquela trama, ela é desfeita. Anos e anos e anos e anos depois. Um dia, o rei está dormindo, aliás, está no quarto, ele não consegue dormir, então ele pede o livro das crônicas. E quando ele abre o livro das crônicas e ele começa a ler, ele se depara com a história que um dia houve uma trama para matar ele próprio. Mas um homem chamado Mardoqueu descobre a trama e revela ela. E aquela trama, ela é desfeita. Então o rei pergunta no palácio e ele diz: o que foi feito para esse homem Mardoqueu que me livrou da morte? Eu imagino Mardoqueu, anos e anos, talvez Mardoqueu nem se lembrava do que ele havia feito. Talvez para ele nem foi uma grande coisa, mas ele plantou uma semente. E aquela semente, anos depois, germinou e agora está produzindo frutos. E agora entrega para Mardoqueu uma colheita. O rei pergunta: o que foi feito para esse homem que desfez uma trama para matar a minha vida? E eles disseram: não foi feito nada. Ele diz: vamos honrá-lo, porque chegou o tempo da colheita. Eu vim dizer para alguém nessa manhã que quem sabe plantou, serviu, ajudou, se dedicou, se esforçou, talvez num relacionamento, talvez numa igreja, talvez em uma comunidade, talvez para algumas pessoas que chegaram do Brasil, que chegaram para sua casa e você recebeu e você ajudou. Escute, eu quero declarar no nome de Jesus: o Rei tem memória. Por mais que os homens aqui na terra se esqueçam, Deus não se esqueceu de cada semente que você plantou. Eu quero declarar essa palavra sobre você. Essa estação que você entra é uma estação de colheita. É uma estação onde o Rei se lembrou das sementes que você plantou, da semente que você plantou. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã que cada ajuda, que cada oferta, que cada abraço, que cada ajuda que você fez não foi em vão. Chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita. Escreve aí nos comentários: chegou o tempo da colheita. Você pode escrever aí nos comentários, porque é isso que eu declaro sobre a sua vida. Chegou o tempo da colheita. Chegou a hora de você colher, porque Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu. Eu sei que talvez para você, hoje você olha para a sua vida e pergunta: será que valeu a pena todos aqueles anos? Ninguém viu, mas deixa eu te dizer, Deus viu. Mardoqueu, Deus viu o que você fez. E escute, muitos de nós hoje estamos frustrados na vida, paramos, já não queremos mais servir, ajudar, fazer nada. Sabe por quê? Porque a gente se frustrou, porque a gente não recebeu o reconhecimento. Eu gosto da história em Atos dos Apóstolos, que após a morte de Judas, os discípulos chegam à conclusão que eles precisam levantar um outro apóstolo no lugar de Judas, um outro discípulo no lugar de Judas que se matou. Então eles se reúnem e eles dizem assim: vamos jogar a sorte. E existem dois homens que estão disputando o lugar de Judas. Um se chama Matias. E Matias, a Bíblia, uma das condições para que a pessoa pudesse ser escolhida, ele deveria ter estado com Jesus desde o começo do ministério até o final de Jesus. Mas deixa eu dizer para você, você conhece alguma história de Matias na Bíblia, a não ser essa da sua escolha? A Bíblia não relata os milagres que ele fez. A Bíblia não relata aquilo que ele fez. A Bíblia não parece não reconhecer o esforço de Matias,
que por 3 anos e meio largou tudo para andar com Jesus, que por 3 anos e meio abandonou tudo para caminhar com Jesus. Aí deixa eu dizer algo para você, no dia de lançarem a sorte, eu imagino Jesus lá em cima no céu, olhando para o Pai e dizendo, tem que ser Matias. Mas por que tem que ser Matias? Porque ele foi fiel no anonimato. Ele estava quando todos não estavam. Ele permaneceu quando todos se foram. Ele ajudou, ele organizou, ele serviu quando ninguém via, quando ninguém falava, quando ninguém aplaudia, quando ninguém batia nas costas. Ele ficou, sabe o que Matias é? Fidelidade anônima. Matias é alguém que foi fiel no anonimato. E aí, no dia da escolha, eu imagino Jesus olhando e dizendo, tem que ser Matias. Por quê? Porque ele foi fiel, ele plantou, ele semeou com fidelidade. Escute, sabe por que Matias não se frustra? Sabe por que ele não se frustra? Jesus nunca falou meu nome, Jesus nunca bateu nas minhas costas, Jesus não deixou registrado nada daquilo que eu fiz. Será que foi em vão a minha semeadura? Sabe por quê? Porque Matias entende que ele não pode transformar o reconhecimento em combustível para a sua vida. Sabe por que a gente se frustra quando não somos reconhecidos? Nós se frustramos quando não somos reconhecidos porque nós transformamos o reconhecimento em combustível, ou seja, eu só faço se você me aplaudir, eu só faço se você me reconhecer, eu só faço se você me aplaudir. Então escute, se você só faz o bem quando recebe aplausos, os aplausos se tornam o motivo pelo qual você faz o que você faz. E no reino, fazemos o que é certo, porque é certo, e não porque somos ou seremos reconhecidos. Eu não posso transformar, toda vez que eu transformo o reconhecimento em combustível, ou seja, é aquilo que me motiva, é aquilo que me faz fazer, que me faz caminhar, que me faz servir, é o que? É o reconhecimento. Escute, só tem poder para te parar o que tem poder para te fazer andar. Só tem poder para te parar o que tem poder para te fazer andar. Então, se o que te motiva é os aplausos, é o reconhecimento, quando você não tem isso, você para. Matias não parou. Mardoqueu não parou. Desde o dia que ele plantou, passaram anos até ele ser reconhecido, até ele colher daquilo que ele havia plantado. Então, em primeiro lugar, se você não quer se frustrar, escute, não transforme o reconhecimento em combustível. Colossenses 3:23 vai dizer assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Por quê? Porque o Rei tem memória. Fica tranquilo, aquilo que você fez não é em vão. A Bíblia diz assim, que Ele restituiria os anos consumidos pelo gafanhoto. Haverá uma restituição, haverá uma colheita, haverá algo novo de Deus sobre a sua vida. Escute, quem depende do aplauso das pessoas viverá refém da opinião delas. Eu vou dizer de novo, quem depende do aplauso das pessoas viverá refém da opinião delas. Você quer não se frustrar quando as pessoas não te reconhecem? Não transforme o reconhecimento em combustível. Em segundo lugar,
Entenda que o reconhecimento pode até atrasar, mas ele não define o seu valor. Mardoqueu esperou por anos, para que ele pudesse ser reconhecido. Escute, quando o seu valor depende do reconhecimento das pessoas, qualquer esquecimento vai parecer uma rejeição. É por isso que você se sente rejeitado, porque o seu valor vem do reconhecimento que as pessoas têm pelo que você fez. E quando esse reconhecimento ele não vem, você se sente rejeitada por elas. Mas deixa eu dizer algo para você, o rei tem memória. O rei tem memória. A terra pode até não se lembrar, mas Deus se lembrará daquilo que você fez, daquilo que você plantou. Pare de medir a sua fidelidade pela resposta das pessoas. Muitas pessoas deixaram de servir, pararam porque não foram reconhecidas. Deixaram de amar porque não foram correspondidas. Deixaram de plantar porque ainda não colheram. O reino, ele nos chama à fidelidade, não ao cálculo constante de retorno. Escute o que eu vou dizer para você nessa manhã e nós vamos orar. Porque eu sinto no meu coração uma liberação profética nessa manhã. Há uma liberação profética nessa manhã. Deus viu o teu esforço, Deus viu a tua entrega, Deus viu o que você fez, Deus viu as pessoas que você ajudou, Deus viu as ofertas que você semeou, Deus viu o investimento de tempo, de energia naquele projeto, Deus viu. E eu vim dizer para alguém hoje aqui, que quem sabe está pensando que foi tudo em vão, Deus manda dizer para você, chegou o tempo da colheita. O princípio da semeadura é esse. Escute, pode passar anos, aquilo que você plantou no reino não ficará sem resposta e sem colheita. Escute o que eu vou te dizer, você precisa entender que uma semente na sua mão é algo poderoso. É algo poderoso. Não deixe de plantar sementes, porque talvez você não foi reconhecido, porque talvez ainda não veio a recompensa e a colheita. Mas eu vim dizer para você nessa manhã, o tempo chegou, o tempo da colheita de Deus na sua vida. Deus viu tudo aquilo que você fez no anonimato e Deus manda dizer para você, está chegando o tempo da colheita. Os teus filhos colherão, as próximas gerações colherão das sementes que você planta hoje. Quer mudar o seu futuro? Quer mudar a sua vida, o seu futuro? Mude aquilo que você está plantando hoje. Porque quem planta a sua plantação, a sua semeadura hoje, vai construir o teu futuro amanhã. Você constrói o teu futuro dependendo das sementes que você planta hoje. Faça o bem. Há um ditado que diz, faça o bem sem olhar a quem. São sementes que você planta e lá na frente os teus filhos vão colher. Eu vim agora de um tempo, a gente foi visitar minha filha no exército, ela foi a graduação dela, Deus foi tão bom, Deus foi tão bom conosco. Eu pude ver ela tão bem mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Como tem sido bom esse tempo para ela naquele lugar. Ela tem crescido, ela tem amadurecido naquele lugar. Eu vi a minha filha voltando das missões, a minha outra filha, Ana, ela fez até uma live comigo esses dias, contou o testemunho dela, ela disse que o Malawi curou o coração dela. Eu vejo Deus estruturando os meus filhos, e tudo isso são colheitas. Eu fui líder de jovens por muitos anos. Eu plantei tanto na vida dos filhos dos outros. Eu ajudei tanto os filhos dos outros. E hoje
O Senhor tem liberado uma colheita na minha casa com os meus filhos. Por quê? Porque às vezes eu olhava para trás e eu dizia, será que valeu a pena tantas horas no telefone, tantas horas aconselhando, indo na casa, buscando pessoas drogadas, pessoas no álcool, tantas pessoas que nós ajudamos, tantos jovens filhos dos outros. E hoje eu posso ver, eu fui no exército, vi minha filha no Malawi, ver o meu filho sendo conduzido pelas mãos de Deus. E é o Senhor dizendo, o tempo da colheita chegou. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, o tempo da colheita chegou. Eu declaro em nome de Jesus, não ficará sem resposta aquilo que você fez. Deus viu o tempo que você serviu naquela igreja. Deus viu o tempo que você foi fiel naquele relacionamento. Deus viu o tempo que você foi fiel naquela empresa. Eu quero declarar em nome de Jesus, sabe o que a Bíblia diz? Que quem foi fiel no pouco, sobre o muito, Deus o colocará. Eu quero declarar no nome de Jesus, você tem algo poderoso nas suas mãos, chamado semente. Não deixe de semear. A Bíblia diz assim, que Deus dá semente para quem semeia. Então eu declaro sobre a sua vida, nunca faltará semente. Nunca faltará semente de generosidade, nunca faltará semente de honra, nunca faltará semente de serviço, nunca faltará semente financeira, nunca faltará sementes no teu celeiro. Eu quero declarar que o tempo da colheita chegou. O tempo da colheita chegou. Pai, eu oro nessa manhã. A semeadura é um princípio do teu reino. E eu oro nessa manhã por essa família, eu oro nessa manhã por esse homem, por essa mulher que me assiste. Deus, que se dedicou, que plantou, que semeou e que sabe o que recebeu? Recebeu injustiça, recebeu traição, recebeu rejeição. Senhor Deus, da terra, mas eu quero declarar sobre a vida de cada um deles nessa manhã, que chegou o tempo da honra, porque o Rei tem memória. O Rei tem memória. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã. Eu profetizo isso em nome de Jesus. O tempo da colheita chegou. O tempo da colheita chegou. Ninguém vai impedir e ninguém vai roubar. Porque aquilo que você semeou, isso certamente você colherá. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui novamente, 6h30 da manhã, orando, clamando e buscando ao Senhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique aí no botão de subscribe e faça parte dessa corrente de oração. Deus está fazendo algo e você é parte disso. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Amanhã, 6h30, nós estaremos de volta aqui, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.